Mas ali para baixo tem muita coisa. Então é o que eu não consigo enxergar. Dentro desses sinais e sintomas, red flags, existem os verbais. E os não verbais. Que eu consigo falar, que eu consigo observar. E os não verbais, que são mais difíceis de serem observados. Muitas vezes também, as pessoas elas não dão sinais porque existe uma certa pressão de algo que eu chamo de síndrome da felicidade. Não sei se você já ouviu falar. Não. A síndrome da felicidade nas mídias sociais, todos são felizes. A vida de todo mundo é perfeita. E não é assim. Eventualmente, nós temos isso problemas. Isso não é efeito Instagram na vida das pessoas? É a síndrome da felicidade. Que o cara só posta uma vida de uma realidade que não é dele, só quando ele tá bonito, pintado, maquiado. Por exemplo, você falou algo fantástico agora. Porque você deu um exemplo de algo complexo que você passou e que foi gerenciado, que procurou por ajuda, que teve uma recuperação e hoje está aqui tendo a oportunidade de exercer a tua atividade profissional, que é algo fantástico, mas também capacidade de ajudar outras pessoas. Não só no sentido de dar oportunidade, uma voz aqui. Com eu acho que vai além disso, doutor. Sabe por quê? Quando eu percebo, né, os sinais ali, isso. Que assim, é nítido porque eu passei por isso. Exatamente. Eu olho pra esse cara e eu falo, cara, a dor que tu tá sentindo, eu já senti. Então, isso. Eu já senti essa dor. Eu sei como você tá. Eu acho que é revelação. Não é nada disso, cara. É os mesmos sinais que eu tinha, as mesmas atitudes que eu tinha naquele tempo. Eu vejo acontecendo em determinadas pessoas e eu falo, cara, você não tá feliz. Porque as pessoas só costumam falar as vitórias, né? É verdade. Mas as derrotas é que nos engrandece, nos cria resiliência para chegar ainda mais à frente. E eu acredito que isso está acontecendo contigo. Isso é muito bom para ser um exemplo para outras pessoas. Isso eu tava no ápice da minha vida financeira, tá? É isso aí. Foi num momento de muita exposição, né? Então, quando você está num momento de muita exposição, você tem aquela visibilidade, você é o cara, ele é o empresário mais top da cidade, tudo, mas quando começou a queda, a visibilidade ainda continua lá em cima. Sim. Eu continuava sendo um empresário, mas eu já estava destruído por dentro, começando um processo de falência. Eu já estava vivendo uma identidade que não era nem mais minha. Eu estava sustentando um patamar de status e por dentro todo arrebentado. E aí o que está debaixo do iceberg. É isso aí. É o que está debaixo a gente volta nos red flags verbais e não verbais. Eu vou citar algumas coisas. Então vamos lá. Vamos por partes aqui para a gente gerar o corte. Sinais verbais de comportamento suicida. Vamos lá. Só lembrando, red flag, então, são sinais, são aspectos observados que antecedem um determinado evento. No nosso caso aqui, que a gente está conversando sobre o suicídio. Então, os verbais, por exemplo, frases de alerta. As pessoas, em algum momento, numa conversa, ele vai falar, poxa, estou pensando em besteira. Estou aguentando mais, não estou no meu limite. Estou dando trabalho. Se eu morresse agora para minha família, estava bom. Eu sou um peso na vida dos outros. Às vezes vem uns pensamentos ruins na minha cabeça, ou eu não aguento mais, nada vai dar certo. Você não enxerga as coisas, né? Às vezes uma outra frase de alerta, por exemplo, o ano que vem vamos fazer uma viagem. Não, o ano que vem eu nem vou estar aqui mais. Ou então, minha última vez aqui, a última vez que a gente vai se encontrar, você não vai me ver aqui de novo, eu não aguento. São frases que você pode correlacionar. É aquilo que é verbal, que está sendo dito, né? E essas são algumas verbais e pode ter muitas outras. Agora, sinais não verbais ali. Eu já sei mais ou menos alguns, porque eu passei por isso. Mas não verbais de comportamento suicida. Isso aí. Eu chamo não verbais ou comportamentais. Eles podem dividir, né? Se a gente pensar no comportamento suicida, ele acontece em todas as faixas etárias. Nos adolescentes, possui impulsividade. Os índices não são pequenos. Nos idosos também, porque são pessoas que ficam mais isoladas, têm as suas comorbidades clínicas e às vezes pensam, né? Então, sinais comportamentais incluem, por exemplo, nos casos dos mais idosos, colocar os assuntos em ordem. Ele começa a reunir a família, vamos fazer testamento, quem vai ficar com o quê, dividir os bens, começa a querer se despedir de pessoas. Sinais comportamentais também, às vezes, pedidos de desculpa, procurar objetos,
na internet, começa a procurar algumas coisas, métodos que possam ser utilizados, são, sei lá, remédio, corda, arma, e às vezes deixam registros onde procura. E mudanças de comportamento, por exemplo, isolamento social, perda de interesse nas atividades, deixou de fazer coisas que sempre gostava. Uma pessoa que sempre gostava de assistir um jogo de futebol, de praticar atividade física com os amigos, já não vai mais. Mudanças bruscas de humor, irritabilidade, desleixo com a própria aparência e higiene. Uma pessoa extremamente vaidosa já passa a não ter mais vaidade, não faz a barba, roupas sujas, unhas. Também podem acontecer alterações de sono, tanto dormir demais quanto dormir de menos, né? E aí começam outros sintomas comportamentais que são o planejamento suspeito, assim. Querer doar as coisas, isso que eu falei dos testamentos, tudo. Eu também tenho sintomas comportamentais que estão relacionados a situações que envolvem a saúde mental. Se a gente pensa no comportamento suicida, 2 os principais fatores. Quem já tentou e a presença de uma doença ou de um transtorno mental não tratado, principalmente. E aí algumas dessas mudanças comportamentais fazem relação a essa doença não tratada, como um quadro depressivo, por exemplo. O quadro depressivo, eu vou entrar nisso agora. Porque o isolamento social geralmente é uma depressão, né? Aí se a gente pega isolamento social, descuido da própria higiene, humor mais triste, chorando com frequência, deixou de fazer coisas que gosta, alteração do sono, alteração do apetite, às vezes pode começar a associar comportamentos de um maior risco com relação a intensificar o uso de cigarro, de álcool ou até de outras drogas, e é isso que pode intensificar ainda mais o comportamento suicida por um aumento de